um assunto que surgiu com a infeliz, invasão do Hamas em 23, que dizimou, milhares de judeus, né, foi a questão da Palestina, né. O que é a Palestina? Quando ela surgiu? É um conceito ou realmente desde o Império Romano ela existe? Explica um pouco pra gente o que é a Palestina. Você usou um termo muito bem, muito bom. A Palestina é um conceito, porque naquela região, no contexto do surgimento de todos esses impérios na antiguidade, em um determinado momento surgiu um reino judaico, o chamado Reino de Judá, que foi conquistado pelo Império Romano praticamente no começo da era cristã. Então, quando os romanos controlam aquela região, expulsam os judeus e destroem o segundo templo, que foi construído no período de Herodes, eles passam a denominar a região de Palestina, justamente para descaracterizar o vínculo com o povo judeu que tinha sido expulso da região. E desde então, ao longo de todos os outros impérios que controlaram a região, que culmina com o Império Otomano, nos últimos 4 séculos antes do período contemporâneo, todo esse tempo a Palestina foi administrada pelos turcos otomanos como uma província do Império Otomano, nada além disso. E ela vai passar a ter uma relevância muito maior depois da conquista pelos ingleses na Primeira Guerra Mundial. Aí realmente começa o período de análise daquilo que nós precisamos saber para entender o que acontece hoje na região. Mas dando um passo um pouco anterior, assim, se o senhor tivesse que explicar de maneira rápida para quem não tem noção alguma, como que o povo judeu ocupou aquela região? Como que o povo judeu chegou até aquela região que hoje existe aquele conflito? Uhum. Qual é a origem do povo judeu ali? A origem do povo judeu é ancestral, é uma história de milhares de anos. É uma população que se formou naquele território a partir do momento em que o líder daqueles clãs, daquelas famílias, decidiu se tornar o seguidor de uma religião monoteísta. Lembrando quem está nos assistindo que os povos daquela região eram povos pagãos, adoravam ídolos. Quando Abraão decide fazer o pacto com Deus, e obviamente isso é um mito formador, é uma história que vem da Bíblia. Nós estamos falando então da formação do povo judeu a partir daquele momento, um povo que habitou a região durante milênios até ser expulso pelos romanos no começo da era cristã. Então, quando se fala muitas vezes hoje em propagandas antissemitas, que os judeus nunca viveram na região, que os judeus nunca tiveram direito a um Estado na região, está se ignorando essa história milenar do povo judeu, que na verdade vem daquela região e foi expulso e se tornou uma diáspora a partir do começo da era cristã. Então, o povo judeu ocupava aquela região, teve essa diáspora. Ocupava é um termo que hoje é muito carregado de um sentido político. Então, o povo judeu vivia naquela região, Certo. que é a região onde o povo judeu surgiu. Perfeito. O povo judeu vivia naquela região, aconteceu a diáspora por causa do Império Romano, certo? Uhum, E aí você teve essa construção do conceito da Palestina, naquela região. exato. E que povo que morava ali na Palestina, esse povo era denominado, que povo era esse que ficou ocupando ali a região? Que ficou na região? Na verdade, nós temos lá uma combinação de populações. Uma parte da população que vivia lá, simplesmente adotou o cristianismo, porque, na verdade, os cristãos que surgiram naquela época foram membros daquela população que vivia naquele território e que acreditaram que Jesus era o Messias e, portanto, passaram a ser seguidores de Jesus e dos seus discípulos e os formadores de um novo grupo religioso. E isso vai se manter dessa forma ao longo de alguns séculos. No século IV, o imperador romano decide adotar o cristianismo como a religião
do Império Romano, e foi aí que começou, então, a grande disseminação do cristianismo, e finalmente, no século VII, as tribos árabes, e os seguidores de Maomé vão avançar das profundidades da Península Arábica em direção ao norte e vão espalhar o Islã por toda a região. Então, quando nós olhamos especificamente para esse território entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, nós estamos vendo lá uma população judaica, romana, que depois se transforma numa maioria de população cristã e finalmente se transforma numa maioria de população muçulmana, mas de novo, é um processo, sociológico e antropológico muito complexo, que tem muitas razões e muitas, justificativas, tema para uma outra conversa completamente separada. Mas essa é a evolução dos eventos e por isso, a partir do século VII, a maior parte da população passa a ser uma população muçulmana, basicamente porque a população foi adotando o credo religioso daqueles que se tornavam ou a maioria ou os dominadores. Agora, eu acho que para a gente entender o conflito ali na região, a gente tem que entender também como que se deu a origem dessa questão, digamos, entre os árabes e os judeus, né? E olhando para o lado dos árabes, entendendo esse lado da história, eh, como que surge os árabes uma certa beligerância contra os judeus? Qual que é a Uhum. origem disso? Ok, de novo, se nós formos olhar lá para a antiguidade, já existem indícios desse conflito entre Maomé e os seus seguidores e os judeus que viviam na Península Arábica naquele período. Então, o fato de os judeus não terem aceitado o Islã naquele momento já gera um elemento de conflito, e o Corão tem passagens bastante ofensivas aos judeus que não aceitaram o Islã naquele momento. Mas o conflito contemporâneo, ele surge basicamente a partir do final do século XIX, quando aparece o conceito da autodeterminação dos povos, que é algo que vem da Europa, das demandas das populações europeias que viviam nos grandes impérios europeus e que passaram a exigir a sua independência em determinadas unidades territoriais. Isso vai se intensificar no final do século XIX, começo do século XX, e os judeus que eram perseguidos por 2000 anos na sua diáspora europeia, principalmente, passaram a adotar, em parte, não todos os judeus, mas em parte, passaram a adotar o mesmo conceito de autodeterminação que foi adotado pelas populações europeias. Para esclarecer brevemente como isso ocorreu. No centro da Europa, por exemplo, o principal império era o Império Austro-Húngaro, que era composto de uma infinidade de grupos nacionais. Então, os romenos eram membros do Império Austro-Húngaro, os húngaros eram membros do Império Austro-Húngaro, os poloneses eram membros do Império Austro-Húngaro, nenhum deles tinha seu próprio país. Quando termina a Primeira Guerra Mundial e o Império Austro-Húngaro se desmembra, todas essas populações vão exigir autonomia, vão exigir o direito de criar estados nacionais, onde cada um desses grupos passava a ser uma maioria. Os romenos, que é uma maioria que fala romeno e tem uma história própria, os húngaros a mesma coisa, poloneses a mesma coisa. Os judeus que estavam dispersos por toda a Europa entendem naquele momento que eles vão continuar sendo minoria perseguida em todos esses novos países, da mesma forma como foram até aquele momento. E surge então o chamado movimento sionista, com a ideia de levar uma imigração judaica da Europa para a Palestina daquele momento, um território de onde os judeus tinham sido expulsos na antiguidade, o lugar onde os judeus tinham sido soberanos até a derrota frente aos romanos, e criar na Palestina um Estado judeu, da mesma forma como os grupos nacionais na Europa
estavam criando estados nacionais independentes. Essa é basicamente a origem desse conflito contemporâneo. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!